E amanhã está de volta com mais histórias para você. Afinal, a gente nunca deve deixar de dar asas à imaginação. E para isso, o ideal é ler um bom livro sempre. Melhor ainda, se ele for acompanhado pelo gosto da leitura. E incentivos não faltam. As obras para as crianças estão mais arrojadas e criativas em formas e conteúdos. A repórter Patrícia Matuszewski foi até uma livraria conferir as novidades que encantam os pequenos. Impossível não gostar. O pessoal do É Manhã me deu uma missão bem especial, vir até uma livraria e descobrir o que de mais legal tem para as crianças. Para me ajudar nessa missão, eu trouxe um ajudante, o Gabriel, que tem 5 anos. Gabriel, você já sabe ler? Como é que você faz, então, para saber o que a historinha está contando? É apertando um botão, daí ela lê. Ah, é esse tipo de livro que você gosta? Uhum. Vamos ver o que mais que tem de legal aqui nessa livraria? Sim. O passeio pela livraria para o Gabriel parece mais uma visita à loja de brinquedos. Os livros coloridos, grandes, chamativos, prendem a atenção do menino. Ele logo começa a olhar um que os personagens extrapolam as páginas. Esse de dinossauros é para crianças da idade dele, mas histórias que saltam dos livros não faltam para todas as idades. Tem também aquelas que podem ser levadas para o banho, as que vêm com fantoches, ou melhor, dedoches, e outros tantos tipos de brinquedos. Dá até para dormir com o livro, ou melhor, no livro. A tecnologia também invadiu a literatura e o Gabriel logo descobre isso. Olha ele aí com um livro 3D. Como é que fica o livro com esse óculos? Legal. Fica diferente? O que acontece aqui nessa página? Os carros saem. Saem pra fora do livro? Sim, com esse óculos. Você achou legal? Uhum. E sem o óculos, como é que fica? Ele não sai. Outro tipo de livro que o Gabriel falou logo de cara que gostava, encanta outras crianças. Natan, mesmo não sendo fã de histórias de ratinhos, curtiu o livrinho, em que a história é contada com um apertar de botões. Jantar, exclamou o rato do campo. Então a porta se abriu e 2 enormes cachorros apareceram. Gosto de ratinho. Se tivesse um outro livro assim que contasse a história, de quem que você queria? Do tubarão? De terror. De terror? Um livro com botõezinhos que contasse uma história de terror, isso? Sim. Daí você ia gostar. E se a dificuldade para as crianças pequenas é que elas não conseguem ler a história, agora tem solução até para isso. Tem um tipo de livrinho que vem com a possibilidade da mãe ou do pai gravar a historinha. O Gabriel vai me ajudar aqui. Gabriel, vamos lá, ó, aperta o botãozinho vermelho e você tem que falar o que está dizendo ali na história, que é mu. Aperta e fala mu, vamos ver. Mu! E aí, o que você achou desse livro? Legal. Dá pra gravar tudinho, né? Vamos fazer mais um, ó. Aperta o vermelho, agora você tem que falar oink. Oink! Para a psicopedagoga Maria Silvia Winkles, essa variedade toda de livros só tem aspectos positivos. Segundo ela, de forma lúdica, a criança se interessa mais pela leitura. Maria Silvia dá um exemplo, com 2 livros que têm a mesma história, contada com elementos diferentes. Vou mostrar primeiro o livro que não tem essa condição tão lúdica. Ele é muito bem ilustrado, né? Veja, tem aqui realmente de uma qualidade grande, né? Está aqui a história. Já aqui nós temos o mesmo livro em outra condição, né? No qual a criança poderá ter uma condição de ler a mesma história, porém, né, sempre com a possibilidade de brincar com essa história e de ter elementos surpresa dentro dessa história. A psicopedagoga só lembra que a leitura tem que ser um hábito. Incentivar as crianças é o segredo para torná-las adultos leitores. Ramira já descobriu isso.
A melhor forma de ensinar, né, é a maneira lúdica, observando, tocando. Os livros eu compro com alto relevo, para ela sentir na pontinha dos dedos. Isso é muito importante para a criança, porque tem que ensinar desde pequenininho, que depois de grande não adianta querer obrigar a ler, porque não adquire o gosto pela leitura, né? Era uma vez 25 soldadinhos de chumbo. Fofo, Gabriel. Não tem coisa melhor do que ver uma criança aprendendo. Ela se encanta, se emociona, assimila valores morais para toda a vida. É realmente mágico. E o universo dos livros tem esse poder, né, de estimular a imaginação e marcar as nossas lembranças. Aposto que você também se lembra aí de uma história que fez parte da sua infância. Veja agora se você se identifica com alguma citada no quadro A Sua Voz de hoje. O Pequeno Príncipe, ele diz coisas querendo dizer outras, né? Eu acho que isso é um pouco difícil, por isso me marcou. O sítio do Pica-Pau Amarelo, a liberdade das crianças, né? O sítio, é uma vida mais simples, mais gostosa, né? Tinha uma história de um vagalume. É uma história bem infantil mesmo. Eu acho que eu estava no segundo, terceiro ano. Mas era uma história bem interessante. A gata borralheira. Ela sofreu muita injustiça. E daí a gente comparava com a vida da gente. O pé de feijão, até hoje, não tem como esquecer. Chapeuzinho vermelho, que marca, né? E até hoje a gente conta. Eu conto para os meus sobrinhos. E por falar em livros encantadores, não são só as crianças que têm esse privilégio, não. Há muita obra interessante lançada para jovens e adultos. São livros, CDs e DVDs surpreendentes. É só ter tempo e dedicação que, procurando bem, você encontra verdadeiros tesouros no meio da cidade. Eu fui um espaço de entretenimento com essa missão. E te mostro agora que peneirar raridades pode ser uma tarefa bem prazerosa e nada complicada. A consultoria de Laércio Demarque e a edição de Sérgio Padilha. Oh yeah, oh my darling, stand by me. I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand. Era uma vez artistas de rua que tocavam a mesma música em vários lugares do mundo. O outro e até hoje nunca tocaram juntos num palco. Vocal e instrumental tão harmônicos que inspiraram o produtor Mark Johnson a desenvolver um grande projeto social. A criatividade também contagia as grandes editoras. Não precisa ser criança para se apaixonar por este livro dos super-heróis, inteiro em pop-up. Os personagens parecem que pulam das folhas, que precisam ser cuidadosamente dobradas. E quem poderia pensar que um dos maiores compositores de todos os tempos fosse preguiçoso? John Lennon aparece nos quadrinhos assim, de um jeito que poucos conheceram. Aqui o Beatle Paul McCartney já brilhava quando era bebê. A gente vive numa época em que a busca rápida por informações nos sites de pesquisa, de uma certa forma, suprem a necessidade do conhecimento naquele momento. Mas, quando a gente entra num espaço como esse, a gente descobre muito mais informação e conteúdo. Filme de terror da década de 20, ainda na época do cinema mudo. Outro de dar medo é a primeira versão de O Poderoso Chefão. Aqui
encontramos uma prata da casa, um romance de Dalton Trevisan, na década de 70, com o ator Lima Duarte no elenco. Tem também um dos primeiros trabalhos do grupo Tropicália. Veja Caetano Veloso 40 anos atrás. Caminhando contra o vento, sem lenço e sem documento, no sol de quase dezembro. Encontramos ainda Tim Maia cantando em inglês, antes de fazer sucesso. E quem procura, encontra. É o que a gente pode fazer, né, hoje. Para os filhos é passar o nosso gosto musical, qualidade principalmente, e mostrando para eles o certo e o errado só. Neste quadro 3D, os Beatles atravessam a faixa de pedestres mais famosa do mundo, na Abbey Road, em Londres, imortalizada depois deste trabalho do grupo. E definitivamente, Elvis não morreu. Gente, é demais. Olha, em 3D. E esse outro que a gente estava falando, que caminha. Se você olhar para cá, se você vai para um lado, vai para o outro. Eles estão andando, gente. Eles estão andando. Eu queria tudo isso. É muito diferente. É tudo muito diferente. Para os que gostam de ler, arte sacra da melhor qualidade, os mínimos detalhes registrados num livro que pesa quase 40 quilos, a obra das grandes catedrais do mundo em fotos cuidadosamente selecionadas. Este título ensina a fazer qualquer coisa, totalmente ilustrado e didático. Quer tirar chiclete do cabelo? Aprender a fazer uma maquiagem de geisha? Segurar um ouriço com as mãos? Esse livro, ele ensina, né, como tratar com situações inusitadas e dá dicas, né, importantes, né, no dia a dia, né, de como resolver problemas cotidianos e tal. Numa linguagem bem divertida, bem bacana, então ele traz a seriedade do assunto, mas também traz situações inusitadas, como segurar um ouriço na mão, por exemplo. Algo inusitado assim, né? Nesta caixa não tem cookies como parece. Essa linda embalagem traz dentro um livro de receitas e forminhas para você colocar a mão na massa em casa. Tantas coisas lindas estimulam um hábito às vezes esquecido com o tempo, o de colecionar. Do cuidado com o manuseio do livro, a coleção de réplicas de personagens do cinema e da música, esses artigos passam de pai para filho como um grande tesouro. E daqui a pouquinho vamos saborear a receita dessa sexta-feira que dispensa muitas apresentações. Quem não gosta de pizza, em vez de pedir uma pronta, pode fazer a sua. Não saia daí.